Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite, pessoal. Para quem não me conhece ainda, meu nome é Vinícius, sou juiz aqui do TRT2, sou homem branco, de 1,82 de altura, cabelos escuros, e estou aqui com mais 3 colegas agora aqui para conversar sobre trajetória de concurso. E dessa vez vocês vão uma pessoa que eu acabei de conhecer, se chama Vitor Rezende. Brincadeiras à parte, ele é meu irmão, foi aprovado nesse segundo concurso nacional, e agora vai falar um pouquinho de trajetória, estudos aqui com a gente. Quero deixar para vocês se apresentarem. Bom, oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Cadu, sou juiz do trabalho aqui no TRT da 2ª Região. Sou um homem branco de 1,80 m e cabelos escuros, né, Vinícius? E, enfim, sou professor também no curso de sentença e espero que vocês gostem aí da conversa que a gente vai ter agora. Olá, pessoal. Sou o Vitor, irmão do Vinícius, como ele já me apresentou. Agora, como juiz também no TRT da 2ª Região, junto com o Cadu, com Vinícius, Luísa, Camila, Julinha. Tendo esse prazer. E sou um homem branco, de 1,92 m, tenho olhos castanhos, estou vestindo um terno cor chumbo com uma gravata verde. É isso. Oi, pessoal. Eu sou a Cristiane, sou uma mulher branca, tenho 1,70 m, cabelo castanho e sou concurseira. Ainda estou no processo aí de conclusão para ser concursada. Se Deus quiser, em breve. Em breve, muito em breve. Amém. Começar agora com a primeira pergunta. Dessa vez, colocar um pouco a carroça na frente dos bois ali. Você foi aprovado agora, acabou de passar nesse segundo CNU e queria saber assim, se você tivesse que dar 2 dicas para quem está estudando. A Cris, dentre outros colegas que estão na trajetória aí para ser aprovados nesse próximo concurso. Quais você daria? O que eu costumo falar, mas aí eu quero que você fale as suas, não pode ser coincidente ou não, obviamente. Eu sempre falo, primeiro, conheça a letra de lei, porque é essencial, senão você acaba não passando a prova objetiva e serve de base para todas as etapas. E segundo, estudo concomitante para todas as fases, que acaba sendo meio que o beabá ali para aprovação. Sim. Então, a segunda dica que você comentou seria uma das que eu daria também, né? O estudo concomitante. Ainda no segundo CNU, a gente não precisava ter acesso ao ENAM. O ENAM não era ainda uma das fases da prova, né? Então, o estudo concomitante era mais fácil, por assim dizer, porque era tudo mais focado na área trabalhista, né? Agora o ENAM tem matérias que são concomitantes a todos os concursos da magistratura, mas que tem uma carga muito mais pesada de direito penal, direito civil, algumas partes que a gente não vê. Então, assim, o estudo concomitante continua sendo sendo válido, né? Mas, obviamente, agora precisa ter uma delimitação melhor em relação a o que você vai estudar focado para o ENAM e o que você vai estudar focado para a magistratura, do trabalho, no caso, né? Porque muito do que talvez você estude para penal e civil no ENAM não vai ser de muita valia para o concurso da magistratura em si. E a segunda dica, que isso me ajudou muito, pelos estudos que eu tive do Ministério Público do Trabalho, foi a disciplina de Direitos Humanos, que no meu concurso do segundo CNU, foi uma matéria que foi muito cobrada em todas as fases. Assim. Na primeira fase, acho que se não estou enganado, são 10 questões das 100, ou 8 ou 12, de 8 a 12. E na segunda fase, nas discursivas, teve uma abordagem de direitos humanos em várias questões, assim, que dava para você citar normas internacionais, enfim, relacionadas a direitos humanos. E na sentença foi também um caso que a parte de direitos humanos ajudou muito na fundamentação dos tópicos de cada pedido e tudo mais. E, obviamente, na prova oral, isso também é uma matéria que volta e meia... tem uma matéria específica de direitos humanos que pode sortear no ponto, mas, independentemente disso, outras matérias também abordam essa matéria. Então, acho que a segunda dica é ter um estudo aprofundado de direitos humanos, controle de convencionalidade, por exemplo, é uma matéria importantíssima. Assim. E caiu, inclusive, em provas objetivas. Né? Sim. Ter uma consciência sobre as normas da OIT, as principais, as core obligations, né, principalmente, ler elas e tudo. E também, assim, como você mencionou, o estudo da lei seca é importantíssimo também. Bem interessante essa segunda dica, é uma coisa que ninguém tinha fala falado, praticamente. Acho que foi a primeira vez que eu ouvi isso, então bem interessante. Realmente tem caído bastante mesmo. Muitos direitos humanos está chovendo muito agora, né? Muito mesmo. Tanto normas internacionais como normas as decisões da Corte Interamericana também, com as opiniões consultivas da Corte Interamericana. Isso, às vezes,
pode ser um fundamento que é um diferencial na sua prova, assim. Na sentença, eu coloquei muitos fundamentos de direitos humanos. Se eu não estou enganado, eu citei uma opinião consultiva. Quem era o presidente da banca na terceira fase, se eu não estou enganado, era o ministro Augusto César. Foi. Que é muito próximo dessa parte de controle de confessionalidade, como é que ele falava? Indivisibilidade dos direitos humanos, a justiciabilidade dos direitos sociais. Então, assim, eu coloquei muita coisa na minha sentença desse tema, desses tópicos. E eu tirei uma nota muito boa na sentença, assim. E, pelo que parece, a correção foi ele mesmo que fez, assim, com a ajuda do restante da banca. Mas parece que ele realmente viu todas as provas para realmente colocar o perfil dele ali na correção, né? Então, e eu só consegui tirar a nota que eu tirei, que foi 8.475 na sentença. Obviamente também graças aos exercícios que aos cursos de excelência. Aos cursos. Os cursos. Não, aquela, porque assim, a gente fez um curso intensivo, pessoal, que era o nosso curso intensivo para a prova da magistratura, né, desse concurso. Era o curso de sentença. Eram 4 sentenças. E daí a gente sempre escolheu o melhor aluno da rodada. Rodada 1, rodada 2, rodada 3, rodada 4. E daí, teve a rodada 3, que foi uma ação coletiva envolvendo um sindicato de telemarketing. Era exatamente o caso da prova. Obviamente, a gente nunca teve acesso antes, foi por uma baita de uma sorte. Mas aí a rodada 3, quem foi o melhor aluno foi o Vitor. Só que a gente não poderia divulgar esse jeito nenhum, né? Porque senão, imagina, ele já é meu irmão. Aí essa pressão, não, foi a melhor na rodada que foi igual à prova. Então agora ele tem que gabaritar essa prova, entendeu? Obrigação dele. Graças a Deus, acho que você teve a quinta maior nota da prova de sentença dos 290. Putz, acho que foi uma das 10 maiores, assim. Foi uma nota, tipo, 8.475. Se eu não estou enganado, a maior nota foi 8.8, eu acho. Então, assim, foi muito próximo. E Vitor, me ajuda que no espelho da prova de sentença tinham normas internacionais, no próprio espelho. Então, isso é até interessante, porque tem gente que ainda defende a sentença não tem necessidade, às vezes, de aprofundar, de trazer elementos do direito internacional. E não é uma verdade mais. E, assim, sem dúvida. Cada vez mais está partindo do próprio CNJ essa noção de que o juiz tem que exercer o controle de convencionalidade, tem que ter muito contato com as normas internacionais, com a jurisprudência internacional de direitos humanos, e isso está sendo transportado para os concursos, né? Inclusive, esse foi um dos argumentos de criação do ENAM, né? Selecionar juízes mais humanizados, mais vocacionados. Exatamente. E essa recomendação 123 do CNJ também. Exatamente. 123 faz exatamente isso, para dar mais valia para as decisões da corte. E aí eu inseri isso na minha sentença e eu atribuo também a nota, além dos cursos. Que foi o fator primordial. Exato. A colocar essas fundamentações também na sentença. Acho que fez diferença. E daí assim, pessoal, o meu irmão tinha escrito na prova dele, ele tinha escrito o nome lá em cima, Vitor José de Rezende. E daí a gente tinha que escanear, tirar o nome dele de uma forma para que quem visse a prova primeiro lugar daquela rodada não soubesse que era ele, para não gerar mais pressão ainda. Daí o Cadu, pra zoar, ele não tirou o Vitor e escreveu assim, Bito, que é o apelido dele, primeiro lugar. E mandou pro Vitor, falando, vou subir na plataforma. A pressão. Mas graças a Deus não, graças a Deus tirou e subiu sem o nome lá. Essa prova que ele tá falando não é a prova do concurso, tá, gente? A prova do concurso você não pode escrever o seu nome de jeito nenhum. Pelo amor de Deus. É a prova do curso. E você, Cris, o que você teria, assim, como que tá a sua trajetória? Tem alguma coisa para perguntar como que ele fez, para ver uma outra visão também? Eu fiz algumas perguntas já, né? Iniciei para ele, mas eu acho interessante perguntar o que ele faz no dia da prova, o que ele fez no dia da prova. Então, porque normalmente a gente ignora, né, assim, o dia, mas eu acho que é importante. O que você faz horas antes para que no momento você esteja confiante ali e né, calmo, tranquilo. E no dia antes também, para agregar ainda para a pergunta. Sim, mas foi engraçado, porque no dia antes da prova, das provas escritas agora, né, eu tô mencionando, foi sábado a prova discursiva e domingo a prova de sentença. E eu tava na época, no final de semana, com o Gabriel, que era o assistente do meu irmão, e que também passou no concurso, agora no segundo CNU, e com o Guilherme, que também é um outro juiz aprovado no segundo CNU. Também é aluno do curso. Estávamos nós 3 juntos, a gente estava estudando juntos e tal, na prova oral também a gente estudou juntos. E entre uma prova e outra, a gente saiu e, tipo, eles começaram a beber e tal. E eu falei, meu Deus, nunca que eu vou fazer isso, assim. Mas é uma experiência muito particular de cada um. Óbvio que uma pessoa também não vai encher a cara a ponto de ficar com ressaca. Eles não foi esse ponto. Eles acho que beberam uns 3 chopps, assim. Eu apoio. Então, o Cadu apoia. Mas
cada um uma experiência muito particular. Eu não bebi, preferi não beber nada, né? Eu acho que, obviamente, também refeições leves e tudo, né? E agora sobre a véspera, tanto a véspera no dia mesmo, quanto nos dias logo antes, eu sempre fui aquela pessoa que revisava até o final. Até as últimas horas. Aquela pessoa que vai, a pessoa louca que vai com o caderno até a porta da prova e ficar folheando ali. É bem meu irmão mesmo. Mas tem gente que eu sei que isso gera uma super ansiedade, assim. Cadu. Era o meu caso. Então, é uma experiência muito pessoal. Para mim, quanto mais próximo da prova eu chegava, revisando até o último momento, mais seguro eu me sentia. Tipo, cara, eu fiz tudo que eu podia, tudo. Mas... E a gente ainda acertava questões, porque assim, ó, quando meu irmão, antes dele passar pelo juiz, ele estudou para servidor, né? A gente ia juntos fazer a prova, eu já era servidor, mas eu ia com ele para ajudá-lo. E daí, no carro, a gente ia além do lei ainda. E assim, a gente parava o carro, por exemplo, era uma escola municipal ali em Campinas, que nem foi aquele dia. Eu parei o carro na frente, meu irmão passou nesse concurso, inclusive em 4 lugares, passou super bem nesse. De técnico na época. Eu parei o carro na frente, a gente chegou tão cedo lá, era, sei lá, por exemplo, abria 1 da tarde, a gente chegou lá 9 da manhã, sabe? E daí a gente pegou e ficou lendo a lei de fora a fora. E a gente acertava questões ainda, né? Então a gente gostava muito, mas assim, é de cada um. O Cadu, se fizer isso, ele surta na hora da prova. Eu acho que é interessante essa pergunta, Cris, porque eu acho que o concurso público, o estudo para concurso, tem alguns núcleos essenciais que são indiscutivelmente verdadeiros para todo mundo, mas não é o caso dessa pergunta. Essa pergunta eu acho que não existe uma resposta certa, eu acho que vai muito de acordo com cada um. Então, por exemplo, eu sou muito ansioso, então eu no dia anterior e no dia da prova eu não pegava nada. Por quê? Porque a minha prioridade era chegar na hora da prova o mais descansado e o mais são possível. E se eu ficasse estudando antes, eu ia dormir mal e ia me gerar uma ansiedade absurda. Então, acho que o melhor é cada um avaliar o seu perfil e ver o que um ou outro caminho contribui. Sim, com certeza. Eu sou muito ansiosa também. Eu fui fazer, né, as fases escritas do último concurso nacional e aí eu fiz algumas fichas com jurisprudências específicas da área trabalhista. E foi a única coisa, assim, que eu consultei antes. E que, por incrível que pareça, eu utilizei bastante, né? Porque, assim, caiu, né? Despencou lá na nossa prova. E eu consegui aproveitar bem, mas também só isso, porque eu sou muito ansiosa. Então, se eu pegasse pra ver, assim, material, assim, por exemplo, na sala, eu ia travar. Tipo, meu Deus, já não lembrava mais disso. Não, acabou. Tem que tomar muito cuidado com isso, porque às vezes você vai olhar um material que vai te fazer sentir seguro, mas pode ser um material que também te vai gerar ansiedade justamente por você achar que você não ia lembrar daquilo, se você não tivesse lido, né? Porque, na verdade, você, às vezes, fazendo a questão, você ia lembrar. Mas naquele momento não estava na sua cabeça, porque você não estava sendo estimulado a lembrar daquilo. Exatamente. Né? Então... Agora, o que eu tinha ódio era de quem ficava estudando na véspera da prova, tipo o Vitor, mas ficava compartilhando em voz alta o conhecimento na porta da prova. Aí é muito sacanagem. Você vai andando pra entrar na prova e você ouve alguém falando assim, não, e aquela norma? Você ai, meu Deus, eu não sei. Esqueci dessa norma, gente. Nunca passei por essa norma. Da banca tal. Mas tem muita gente que faz isso, é muito desagradável. É muito desagradável. Não façam isso, pessoal, exato. Por favor. Tá todo mundo muito ansioso ali naquele momento. Vitor, primeira fase, como que você estudava? Primeira fase, acho que você sempre teve êxito, né? Primeira fase, eu sempre gostei muito de fazer prova objetiva, né? De múltipla escolha. Eu tive muita dificuldade com o tempo na segunda fase, na prova escrita. Na primeira fase... Eu sempre consegui, por exemplo, mesmo no concurso do MPT, que são 4 horas, eu conseguia terminar sem questões. Sei que o tempo é talvez o maior desafio, assim, para muita gente na primeira fase. Só que, não sei, eu treinava muito exercício, né, em casa. Que concursos, assim, você falou? Que concursos, ou cursinhos mesmo, simulados de cursinho. Os nossos você fez todos de objetiva, Sim. Né? Todos simulados. Procurando fazer, cronometrando mesmo, fazer igual a prova, TEC né? você usava? TEC concursos? Eu gostava do TEC. Nunca vi. Nunca viu? Eu fazia o que concursos? E aqueles livros de questões também ou não? Olha, eu fazia muito simulado de cursinho. Às vezes eu nem estava matriculado no cursinho, mas eu sabia que eles iam ter um simulado avulso, sei lá. E aí me matriculava para fazer o simulado, assim, sabe? Cheguei a fazer, sei lá, antes do concurso da magistratura, sei lá, uns 10 simulados, assim, de primeira fase, sempre fazendo em 5 horas, para realmente cronometrar o tempo que vai ser dado na prova, né? E evitando... ir no banheiro, essas coisas. Isso foi uma coisa que eu também não falei agora, que ela perguntou, mas a gente tinha conversado lá fora. No dia da prova, da primeira fase, eu evitava ao máximo beber líquido de manhã, assim. Porque
às vezes, sei lá, se tomar suco de laranja, que é um negócio que dá vontade muito de ir no banheiro toda hora, isso pode acabar com a sua prova. Porque as provas são muito apertadas de tempo, assim, muito apertadas. Então, na primeira fase eu até consegui com uma certa gordura ali terminar a prova, mas na segunda, na discursiva e na sentença, eu acabei, assim, no último segundo mesmo e ainda faltando tempo, né? Deixei algumas coisas e tal. Então, a dica é tomem um café da manhã leve e não bebam muito líquido de manhã. Mas para a primeira fase, como você estudava? Você fazia exercício E muita leitura de lei seca também. E leitura você estava transcrevendo ainda lei seca? Transcrevia também em folha sulfite, principalmente os artigos de lei que eu tinha mais dificuldade de relembrar e aqueles com maior incidência, né? Sei lá, por exemplo, artigo 833 do CPC, que fala da ordem da execução. O artigo lá que fala também do parcelamento da execução, acho que é 916 do CPC, que sempre cai em processo civil, sempre cai em processo civil, e às vezes até em processo do trabalho. Aqueles artigos que tem muita chance de cair, assim, esse eu transcrevia. Ou quando era uma lei pequena, que também tinha alta incidência, às vezes eu transcrevia a lei inteira, sei lá, sabe, uma lei de 10 artigos. Assim. Você aprendeu isso com quem, Vitor? Com um grande mestre aqui. Só para explicar, eu comecei a estudar antes, óbvio, a gente tem 6 anos de diferença, 5 anos e meio. E daí eu estudei antes para concurso, então na minha época eu tinha o costume de pegar a letra de lei e ficar transcrevendo ela à mão, assim, comprava aqueles blocos de folha A4, de folha sulfite, ficava transcrevendo até cansar o braço, 10 vezes se fosse preciso CPC, Constituição, etc. E quando o Vitor começou a estudar para técnica, eu falei para ele, cara, tenta fazer a mesma coisa. Daí você passou e na magistratura também fez a mesma coisa. Foi. Né? Transcrever até não aguentar mais para decorar a letra de lei. Porque eu, pessoalmente, eu fixo muito melhor, ao invés de ler, eu fixo muito melhor escrevendo, sabe? E agora, atualmente, principalmente, não só também em letra de lei, como também em teses de repercussão geral e as principais teses fixadas em ADI, ADPF, isso também está caindo muito, assim, jurisprudência consolidada. Porque às vezes não vai cair literalmente a tese que foi fixada, até porque eles sabem que muitas pessoas já simplesmente decoram, né? Mas se você ler, escrever e entender o que aquela tese está dizendo, eles podem tentar alterar a redação que você vai saber ainda assim qual que é a resposta correta, né? E agora muito caso concreto também para a objetiva, né? Isso. Muito isso que eu ia falar. Inclusive, eles cobram-se, às vezes, a partir de casos concretos. Se você souber o que diz a tese jurisprudencial, você vai resolver o caso concreto com base nela, ainda que ela não esteja escrita como alternativa correta. Fulano era empregado público da empresa tal e entrou em greve, quem que vai julgar, né? Isso. Não vai saber, nas alternativas não vai ter exatamente a tese do STF, mas com base na tese você vai saber responder, né? Vitor, eu sou meio louco com estatística. Você tem noção de quantas questões você fez na sua vida inteira antes de passar no concurso? Eu tenho a minha conta, tá? Eu tenho uma conta. Lógico que é aproximada, mas eu tenho. Objetivo, questões fechadas. Não sei, Cadu. E eu tenho por quê, tá, gente? Porque eu tinha os revisaços, os livros, então eu sei quantos que eu tinha e como eu fazia no site, eu tinha contagem no site. Eu fiz algo em torno de 20 mil questões. Algo em torno de 20 mil. Porque assim, se eu parar para analisar, é um estudo cumulativo desde a época que eu estudava para servidor, né? Então, assim, para servidor, fiz muita questão objetiva. E a base que eu tinha pro concurso da magistratura do MPT, que foi tipo 10 anos depois que eu estudei para servidor, era a minha base da época de servidor, de constitucional, administrativo, processo civil, processo do trabalho e direito do trabalho. Essas cinco matérias, eu lembrava muita coisa da época de servidor, porque eu justamente fazia essa leitura reiterada diversas vezes, escrevia muitos artigos e fazia muitos exercícios. Mas agora, se eu for parar para analisar quantos exercícios eu fiz desde a época de servidor, realmente não sei nem dar um chute. E agora eu vou mostrar como eu gosto de estatística, uma conta que eu fiz aqui agora. Todo mundo pode pensar assim, nossa, 20 mil, como que eu vou fazer 20 mil questões? Peguei aqui 5 anos. Vamos supor que você faça questões 300 dias no ano. Se você fizer questões de 300 dias no ano ao longo de 5 anos, sabe quantas questões você precisa fazer em cada uma desses 300 dias para chegar em 20 mil? 13. 13 míseras questões. Então, nada como a constância, né? Se for, parece muito, mas são 13 questões, 300 dias por ano. Sim. Né? Eu até peguei aqui o celular para ver no aplicativo quantas eu já tinha feito, mas eu acho que já tá numa média ali de 17 mil questões. Tá vendo? Já tá na média de 17. Na primeira fase você passou, né? Passei, na primeira fase no ENAM.
agora, bom, né? né? Esse Também. último Na ano também primeira do passei. segundo concurso nacional. Exato, A Cris já tá batendo na trave. O próximo amém. podcast já vai vir como Se Deus aprovado. Amém. Vai ser legal, a gente faz antes e depois. né? Exato. E pra fase de sentença, você chegou a fazer modelo de autotexto? Tinha aqueles... Porque a gente, no curso, a gente coloca lá nossos modelos de autotexto para vocês utilizarem. Vocês utilizar o nosso, fez próprios? Eu utilizei autotextos do curso, principalmente a parte de prescrição, aquelas preliminares que sempre aparecem, inépcia, ilegitimidade, como montar a parte do dispositivo, que você já está naquele desespero final do tempo de prova, então você tem que ter isso automático na cabeça, de qual que é a ordem do dispositivo, o que não pode deixar de colocar, né, de forma alguma. Relatório, essa parte toda da estrutura da sentença eu vim toda já formada na minha cabeça, dos cursos, né? A parte da fundamentação, você tem uma noção de como você tem que fazer, mas daí obviamente vai depender de cada caso qual que vai ser a fundamentação, né? E também a bagagem que eu trazia do meu trabalho, porque eu era servidor no TRT, né, desde 2014, e sempre trabalhei na atividade fim, no segundo grau, nunca trabalhei no primeiro grau como assistente de juiz, mas trabalhava com o desembargador desde 2014 e a gente tinha que ler sentenças para fazer... Foram quantos anos, Vitor? Desculpa, como 10 assistente? anos. 10 anos. Exatamente 10 anos. Isso é uma experiência, assim, Eu entrei única, né, para concurso. Foi literalmente 10 anos, porque eu entrei em julho de 2014 e eu saí em julho de 2024, para tomar posse agora, né, ano passado. E no meu estudo, no meu trabalho, era basicamente um estudo que eu lia sentenças sempre, né? Então, querendo ou não, de tanto também ler sentenças, isso também foi internalizando. Obviamente que as sentenças que a gente faz no dia a dia não vão ser as sentenças que a gente faz no concurso. De jeito nenhum. Mas muita coisa você extrai, muita coisa você aproveita, com certeza. E pra fase oral, quando saiu o resultado lá, nossa, você tava em Santos, né? Tava você, o JP, papai, mamãe, a vovó. Daí saiu o resultado da prova oral lá, para a prova oral, né? O resultado da sentença, como que foi a sensação, nervosismo? Da espera do resultado ou da preparação, você diz? No momento que saiu o resultado da sentença, a aprovação da sentença para a fase oral, como que foi tá. Nossa, foi assim... É porque, na verdade, eu ficava pensando, antes de sair o resultado da sentença, eu cheguei até a mandar uma mensagem pro Cadu, eu lembro, porque eu tava fazendo esteira um dia, eu tava muito ansioso, sem saber se eu tinha sido aprovado na sentença, ansioso com fazer a prova oral, assim, o momento de estar fazendo a prova oral, de estar ali diante da banca e tal, que eu nunca fui uma pessoa que gosta de falar em público e tal, então pra mim esse é um desafio, né, fazer isso. E me bateu numa ansiedade absurda, assim, sem saber o resultado da prova. E eu, na prova de sentença, eu saí com uma sensação muito boa de que eu tinha sido... de que eu teria sido aprovado se eu tivesse passado na prova discursiva. Graças ao curso, né, e tudo, que foi uma prova muito parecida. Mas peraí, fala, Cadu, fala novamente. Graças primordialmente. Porque assim, vocês não têm noção. Pra quem fez o curso e quem viu a sentença do segundo CNU, foi muito, muito parecido. Foi bizarro. A gente ficou com medo na época que surgisse algum boato de que a gente teve acesso à prova antecipadamente. Pra ter ideia, o quão próximo foi. A gente ficou realmente com medo na época. E nesse curso agora de sentença que vocês lançaram, você fez, né? Você e a Ju fizeram o paralelo, né, do nosso curso. Sim. Então, não, assim... eu saí da prova de sentença, eu mandei mensagem no grupo. Eu falei, gente, tá igualzinho, tá igualzinho. Foi então, incrível. eu saí na prova de sentença muito otimista em relação àquela prova específica, né? A segunda fase eu já não sabia muito bem. Então, na espera do resultado, ali que a gente estava todo mundo junto, eu estava bem confiante. E eu vi também que as notas estavam sendo mais altas, né? Porque a grande tortura mesmo foi a segunda fase. Foi a divulgação das notas da segunda fase. Que eram notas muito baixas. A sessão demorou quase 5 horas para acabar. Começou 2 da tarde, se não estou enganado, acabou umas 7 da noite. Foi lá para 3 horas só. E a minha foi às 6 horas. 6 da tarde. Foi tipo 4 horas de sessão e minha nota não tinha saído, porque era um nome por nome, né? Então essa foi muito mais tensa de esperar, assim. A da sentença foi um pouco mais tranquila, a espera. E daí, na hora que você começou a se preparar para fazer oral, como foi de nervosismo? Você falou que não gostava de falar em público e tal, agora tá no podcast, que agora não tem jeito, né? Agora fazendo audiência, todo dia reclamado, advogado, você tem que falar, né? Não tem, depois você começa a aprender. Na prova oral, assim, o primeiro curso que eu fiz foi justamente do Vinícius,
E, nossa, eu tava muito nervoso, assim. Foi aqui nesse prédio mesmo, numa sala aqui do lado. Nessa sala do lado. Eu tava muito, muito, muito nervoso, assim. Mas terminou dando certo. Você vai com calma, vai dando certo. Uma coisa ou outra você esquece pelo nervosismo, né? Mas acho que depois de tantos cursos que você faz, de tantos treinos que você faz entre amigos também na prova oral, que isso é fundamental, porque primeiro que os cursos muito caros, então assim, se você for fazer todos os cursos, você vai à falência. E segundo que a preparação para a prova oral dura 5, 6 meses. Então, você não pode viver a base só de curso, você tem que começar a treinar também entre os colegas que estão na prova oral, né? Então, depois de tanta gente que você faz prova e tal, você vai perdendo. Eu nunca deixei de sentir o frio na barriga na hora de começar, nunca deixei. Mas ele vai diminuindo. A primeira vez que foi aqui para a última, foi muito diferente. Eu continuava nervoso, mas muito menos. E na prova oral em si, incrivelmente, eu não fiquei tão nervoso, assim. Que era um dos meus maiores medos, chegar lá e simplesmente dar um branco. E a gente nunca sabe como que a gente vai exportar numa situação dessa, né? Porque uma coisa é treinar no curso, assim, outra coisa é no dia. Pra valer. Então, dá um frio na barriga de assim, e se eu surtar na hora, né? E se eu enlouquecer, se eu não conseguir lembrar de nada. E passa tudo na cabeça, assim. Passa tudo. Desde que você vai desmaiar, até que você vai simplesmente dar um branco, não vai conseguir falar nada lá na frente. Tudo passa na sua cabeça. Mas, pra mim, terminou fluindo bem, assim. Tudo que eu imaginei um dia que pudesse acontecer não chegou nem perto de acontecer. Acho que isso é uma coisa... A Julinha ficou tão nervosa na prova do MPT, né? Que ela falou que ela tava torcendo pra que alguém morresse, pra que ela não precisasse fazer a prova do MPT. Eu vou contar esse caso, porque como marido, eu acho que eu tenho direito disso. Como marido, acho que não vai dar briga. Não vai dar. Até porque ela já contou isso, né? Então, a Julinha, pessoal, ela conta que na prova oral do MPT, ela começou a chorar, entrou no banho, ficou sentada no box chorando aos prantos e imaginando que seria legal se alguém da família dela morresse para ela poder fugir para Uberaba e não ter que fazer a prova como uma justificativa legítima, tamanho desespero. Só para fins também de dar um feedback, é que também teve um outro concurseiro que fez a prova antes dela, que também foi aprovado, inclusive um cara famoso aí. Chegou Qual pra é ela... o nome dele mesmo? Né? Mas ele é famoso, muita gente conhece. Chegou pra ela antes da prova dela e falou assim: Júlia, não dá. Eles são muito fora da curva, a gente nunca vai conseguir passar. Se prepara. Gente. E ela indo para a prova, imagina. Gente. Ela desesperou, né? Sim. Não, você não tem nada pra falar, né? Mas sempre vai ter pessoas que vão te atrapalhar de alguma forma. Sempre tem. Às vezes nem é por mal, é por... E em todas as fases, né? Todas as Tanto fases. durante você sendo concurseiro, concursado ali, prestes a ser concursado, né? Sempre vai ter uma pessoa que vai testar ali. Sim. É verdade. Na segunda fase da magistratura, eu tinha muito material marcado, né? Porque eu já vinha marcando meus materiais desde 2020, que eu fiz o concurso do MPT, que teve na pandemia, depois teve um outro que eu também reprovei. E nisso só fui aumentando a quantidade de vademecums e entre outros textos que a gente poderia consultar com todas as marcações possíveis e imagináveis de todas as coordenadorias do MPT, de todas as leis e não sei o quê. Então eu cheguei na prova da magistratura com 2 malas de viagem de 23 quilos. Nossa Senhora. As malas maiores, né? E aí, tipo, às vezes tem uma galera na sala que foi com um vademecum na mão, sem marcação. E aí eu abri minha mala, o fiscal ficou em choque, assim. E aí o moleque que tava do meu lado, ele até me zoou, falou, e aí, com esse monte de livro? Eu não lembro exatamente o que ele me falou, mas ele... Não vou falar que ele tentou me dar uma desestabilizada, assim. Isso foi antes da prova? Na sala da prova. Antes de você começar. Isso, que na hora que o fiscal tava conferindo os materiais, né? E aí ele, tipo, tirou uma com a minha cara, assim, tipo, você acha que você vai conseguir consultar tudo isso, não sei o quê. E no final, assim, tipo... Foi muito válido, porque muita coisa que eu coloquei na prova discursiva foi graças a um monte de fitinha que eu tinha, que eu puxava e tal. Sem fita não dá tempo, essa é a verdade, né? Porque foram 10 questões. 5 de 60 linhas, 5 de 30 linhas. É basicamente inviável se consultar se você não tem marcado, né? Tinha uma marcação minha que depois veio exatamente o que tinha na marcação, no gabarito, que era o código de ética da magistratura, se não estou enganado, na questão 10, a última questão, eu acho. Que era expressamente o que valia, tipo, sei lá, 0,25, assim. E eu passei com 6,1. A média é 6. Então, o 0,25 fez toda a diferença para minha aprovação. Você citou da tela lá também? Citei. Citei porque também estava marcada. Cara, essa marcação, na verdade, foi... Te aprovou, né? Foi minha aprovação, foi graças à marcação. Assim, é um conjunto de detalhes para você ser aprovado. É um conjunto de fatores.
obviamente, também como você está se sentindo no dia, de tudo, assim, do seu material, como é que você marcou, se você tem familiaridade com tudo que você marcou. E, assim, tentar chegar o mais precavido possível para todas as questões e situações que podem ser cobradas, assim. Agora, o estudo e o treino bem feito, eles são o maior escudo que o concurseiro pode ter. Assim. Por exemplo, quando eu era concurseiro, como eu sou muito ansioso, eu tinha muito medo de simplesmente, independentemente do que eu fizesse, nunca dar certo. Eu sempre vi que aquele caminho que eu estava trilhando era um caminho que não tinha garantia nenhuma, que poderia dar errado. E de fato poderia, mas depois que eu comecei a ser professor e comecei a acompanhar alguns alunos de perto, fazendo correções e tudo mais, eu vi que quando o aluno está ali firme, está dedicado, está entregando tudo, está estudando de forma estratégica, de forma organizada, é muito difícil dar errado. Uma hora vai dar certo, porque o aluno chega em um nível ali que quando ele pegar a prova, ele vai passar. Exato. Porque todas as rodadas, os melhores alunos são os melhores. Então, quando a pessoa está indo bem, não tem. Eu fiz uma lista. Não tem azar. Logo antes da prova discursiva, eu fiz uma lista com 10 nomes. Que eram os 10 nomes que eu tinha certeza que iam ser aprovados. E do Vitor era o primeiro. E daí eu fiz essa lista com os 10 nomes e pensei, vamos ver se os 10, na hora do resultado, vamos ver se os 10 passaram. Os 10 passaram mesmo. Então, assim, dá pra ver, sabe? Quando a pessoa tá indo bem. E, Cris, você é uma que tá indo muito bem na discursiva agora. Muito bom. Quiser, Tá na sua lista atual? Tá na lista atual. Amém. É que eu acho que o concurseiro tem muito de se auto-sabotar, assim, né? Muito. Porque realmente, é o que o Cadu falou, é uma coisa incerta. Ninguém sabe se vai passar algum dia, né? Mas se você tá ali numa constância de estudar, responder as questões, fazer cursos e tal, tá recebendo feedbacks positivos dos professores, é uma questão de tempo, vai dar certo. Mas até a gente só vai entender isso quando a gente passa. Eu nunca acreditei nisso que você está falando. Eu comecei a acreditar nisso depois que eu me tornei professor. Como concurseiro, eu sempre achei que eu podia me matar e ainda assim poderia dar errado. E talvez eu não estou muito confiante ainda nisso, mas depois, como professor, eu passei a acreditar mais nisso. Eu vi que assim, tinha alunos que eu falei assim, não tem como esse cara não passar. Eu tenho certeza que ele vai passar. E passar. Tem pessoas melhorando demais, né? Tem pessoas que você vê, a primeira rodada da pessoa é horrível, assim, você lê a primeira sentença, meu Deus do céu, péssimo. Daí vem no final assim, nossa, sentença redondinha, boa estruturação, não tem como não passar. Sim. O melhor amigo do concurseiro é a disciplina, né? Então, a gente estava até conversando. Tem 1 hora para estudar no dia? Estuda essa 1 hora. Tem 30 minutos? Estuda os 30 minutos. Não espera ter 6, 5, 7 horas de estudo. Porque a disciplina é o acúmulo ali de estudo que vai te dar a sua aprovação. E no processo tem mais reprovação, né? Porque a gente só precisa de uma aprovação. Então tem que ser disciplinado. Essa questão do treino, Vitor, por exemplo, a questão da prova oral que a gente estava conversando, né? A gente nunca sabe como que a gente vai chegar lá na hora, se a gente vai travar, se a gente vai esquecer de tudo. Mas o que eu tentava colocar na minha cabeça? Que o melhor que eu poderia fazer, o que estava no meu controle era o quê? Treinar o máximo possível para que a chance de dar alguma coisa muito louca, errada ali na hora, diminuísse o máximo possível. Então é isso, aí treinando, estudando para criar aquele escudo ali para situações adversas que possam te reprovar. Eu acho que a prova oral é um grande exemplo disso. Né? Você falou, o primeiro treino, um frio enorme na barriga. Ele nunca desapareceu, mas ele foi diminuindo. Exatamente. Você foi ficando mais preparado. Então a chance de dar alguma coisa errada vai diminuindo junto. É verdade. Né? Isso que a Cris falou de estudar, nem que seja 1 hora por dia, assim, eu acho que é muito válido. Porque eu trabalhava, né, no TRT ao longo da preparação. E no gabinete, no 2º grau, no TRT2, geralmente sempre foi um ritmo meio insano, assim, de quantidade de processos. Mas no ano passado, especificamente, estava insano, assim. Bizarro, né? A distribuição dobrou, assim. A gente recebia no gabinete, sei lá, 50 processos por ano, aí ano passado eu comecei a bater 100, 90. 50 por semana, né? Desculpa, por semana, 50 processos por semana. E aí no ano passado começou a bater, tipo, 90, 100 por semana, assim. Então dobrou o trabalho, eu tava no meio do furacão da prova oral e tal. Mas você, nem que chegue muito cansado do trabalho, você separar, que seja 1 hora ali para estudar, revisar alguma coisa, é melhor do que você falar, não, estou muito cansado hoje, mas vou compensar com 8 horas de estudo no sábado. Você não vai conseguir extrair tudo que você conseguiria estudando 1 hora por dia
estudando 8 horas no sábado, porque você não vai conseguir 8 horas líquidas de estudo seguidas. Exato. Mas talvez, por mais cansado que você esteja, você conseguiria 1 hora líquida por dia, numa É. segunda, numa terça, numa quarta. E chegar no sábado e estudar 3, 4 horas líquidas, valeria muito mais a pena. E Vitor, uma coisa que eu admiro muito na sua trajetória, que eu queria que você compartilhasse, porque eu acho que muitas pessoas vão se identificar, é assim, eu ficava impressionado de como você conseguia estudar muitas vezes, muitas horas, mesmo tendo um trabalho de assistente de desembargador, qual que é a maior dificuldade? Que é um trabalho intelectual, de leitura o tempo inteiro atrás do computador, assim como o estudo. E assim, ó, eu acompanhei o Vitor de perto, né? O Vitor teve momentos do gabinete, quando estava com uma alta distribuição, que não é brincadeira. Ele trabalhava 12, 13 horas por dia. Pois é. Provavelmente. 12, 13 horas por dia, todos os dias. Aquelas semanas que tinha distribuição pauleira, com mais mandado de segurança, Sim, etc. a revisão. Ele pegava facilmente ali segunda a sexta, segunda a sábado, às vezes, né? 12 horas por dia de trabalho. Daí você ainda tinha que arranjar tempo de estudo depois. Então, e aí eu te pergunto isso porque eu não conseguiria passar esse tempo trabalhando e depois ainda estudar, sendo que ambos os trabalhos, porque uma coisa é um trabalho mais físico, aquele trabalho que você trabalha 8 horas, mas é 1 hora de cafezinho, outra hora pega um táxi, vai buscar alguma coisa. Não, o trabalho de assistente é atrás do computador lendo processo. É verdade. Então, como que você fazia para conciliar esse desgaste mental, assim? Como que você dava conta? Olha, geralmente, quando eu voltava do trabalho, ou se eu estava em home office, eu buscava dar uma quebra, assim, na minha rotina mental, né? E, sei lá, ir pra academia, fazer alguma atividade que não desenvolvesse pensar em direito do trabalho e tudo mais. Voltava, fazia 1h30, de academia, alguma coisa assim, natação também fiz por muito tempo. E aí, quando eu voltava, querendo ou não, eu já estava um pouco mais descansado intelectualmente, né? E aí, querendo ou não, você estudando e trabalhando são estímulos um pouco diferentes, porque o processo é uma coisa, você ali resolvendo um processo lá no trabalho, no TRT, e você estudando, principalmente se você estuda alguma coisa que você gosta, é uma coisa que te dá um pouco mais de prazer. Pelo menos eu às vezes gostava mais de estudar do que de trabalhar num processo. Resolver aquele negócio de hora extra, aqueles cartões de ponto chato e tal. E aí você ia lá e estudava uma matéria que eu gostava, sei lá, controle de convencionalidade, que era uma matéria que eu sempre gostei muito. Se era um dia que eu estava muito cansado, eu procurava estudar uma matéria que para mim fosse um pouco mais agradável e menos penante. Excelente dica, assim, excelente sabe? dica. Se você tá com uma disposição maior, mais descansado, vai naquela matéria que você acha mais chata ou que você tem mais dificuldade. Se você está muito cansado, vai numa matéria, estude, nem que seja 1 hora, mas vai numa coisa que você tem mais familiaridade ali, que você nem que seja para revisar mesmo e se manter na atividade dos estudos, não deixar nada acumular, né? E uma outra dica, só para não perder o gancho quando o concurseiro está muito exausto, que é uma coisa que eu fazia, em um dia de exaustão em que você não tem muito tempo, que você já trabalhou muito ou por qualquer outro motivo, é tentar utilizar uma forma de estudo que seja uma forma mais passiva. Então, assim, por exemplo, pode ser que depois de 12 horas de trabalho, você não consiga ler 50 páginas de um livro, mas certamente você consegue assistir 1 hora de videoaula. É verdade. Então, isso é uma forma interessante também de tentar conciliar a exaustão para manter a disciplina e estudar pelo menos alguma coisa naquele dia. Até mesmo o podcast, né? Então, teve uma época que eu estava assim, no auge, que eu estava mais bitolado de todas, assim, que estava sendo para a segunda fase do MPT, acho que final de 2022, começo de 2023, acho que foi isso. Que mesmo na academia eu ficava ouvindo podcasts jurídicos, assim. Tinha um podcast do Ministério Público do Paraná, chama Julgados e Comentados, que era muito bom, assim, que era, acho que de um promotor, ele faz com outros promotores, acho que do Ministério Público do Paraná, mas também do Brasil inteiro, assim. E por mais que não fosse do MPT especificamente, era muito relacionado à tutela coletiva, algumas matérias comunicavam. E era um estudo passivo, assim, que eu me interessava, né? Mesmo treinando na academia e tal. É um estudo que você termina absorvendo alguma coisa quando você está cansado, né? Então, quando você está muito cansado, você tem que tentar achar alternativas, né? E uma coisa que você falou também que eu gostei, a Cris já aplica isso, é de fazer exercício, né? Eu e o Vitor, a gente teve 2 fases da vida. Assim. A fase que a gente estudava sem fazer nada de exercício. E daí tinha uma pizzaria chamada Rapidita. A gente pedia pizza de 4 queijos, metade, e a outra metade só chocolate derretido. O Vitor, assim, ele estava relativamente magro, daí começou a estudar para concurso, né? Eu lembro, quantos quilos você engordou naquela época?
15, 20 quilos. Uns 20 20 quilos? Foi surreal, Vitor? assim. Ele chegou isso num na época ponto... do servidor. Na época do né? servidor. Você chegou a quantos quilos naquela época? Acho que eu bati uns 110, 112. Caralho. Ele é alto, mas mesmo assim dava pra ver que você tava bem acima do peso. Sim. E daí... Não, gente. naquela época não. E eu não treinava nada, assim. Então era pura banha mesmo. É que assim... Foi o maior peso da sua vida, isso, Maior peso da vida, 115. Foi. E daí saiu o edital de técnico, que era pouco tempo que a gente tinha pra estudar. Só que assim, era o dia inteiro que ele estudava para técnico. O dia inteiro. Você estudava, sei lá, 10 horas por dia naquela época. Sim. Era bizarro. Que eu tava na faculdade ainda, né? Então eu levava matéria na faculdade, estudava na faculdade, depois voltava pra casa e só estudava até dormir. Assim, e assim, era só aquele concurso que ele tinha pra prestar, que ele tinha saído do Campinas ou Rio de Janeiro, não lembro qual que era naquela época. E daí ele, não, são 3 meses que eu só vou me dedicar a isso. Ele engordou um monte. Daí imagina se você não tivesse feito nada de exercício na época, tivesse como tirar com aquela alimentação nesses 5 anos que você ficou pra mais instrutor de MPT. Não tem como. Não, concurso de membro, assim, é um projeto de longo prazo. Médio e longo prazo. Tipo, não tem como você abdicar de toda a sua vida para estudar para o concurso. Você tem que continuar fazendo sua academia, eventualmente saindo, né? Uma coisa leve, sem encher a cara também, nada, né? Que te comprometa o dia seguinte e tal. Porque senão você pira mesmo. Porque é um caminho longo que dura anos. E é o que a gente comentou também, Cadu, agora há pouco. Que você não tem certeza se vai dar certo. Então, você não pode deixar de viver, né? Então, acho que ter uma constância e equilibrada com outras coisas. Óbvio que é um momento da sua vida que você vai ter que se dedicar mais, você vai ter que renunciar a muitas coisas. Com certeza também tem muitas renúncias, mas não é uma renúncia a 100% de tudo, né? Eu, pra fazer hora, engordei 7 quilos em 2 meses. Eu não fiz nada de exercício, só estudava. Foi um grande erro meu. Nossa, eu cheguei lá, tinha que comprar um terno novo, 2 números maiores já, porque não fechava mais. Ô, Vitor, mas só para explorar um pouco mais esse assunto, que eu acho que isso talvez seja a grande contribuição que a gente pode dar para quem está assistindo. Que assim, a importância de, durante a preparação para o concurso, como são anos de preparação, a importância de não deixar a saúde, não principalmente, mas tanto a saúde física quanto a mental, totalmente de lado. Até porque, em última instância, para você conseguir manter um estudo de alto nível a longo prazo, você vai ter que inserir momentos de lazer na sua rotina. Então, conseguir fazer isso de uma forma periódica e sem culpa, conseguir se permitir descansar, sair com seus amigos, fazer as coisas que você tem que fazer, eu acho que é muito importante. Uma coisa a sua prioridade tem que ser o estudo. Mas o fato da sua prioridade ser o estudo não quer dizer que você não vai mais poder sair, que você não pode mais ir na academia ou fazer outra. Pelo contrário, isso vai te ajudar a chegar no objetivo. Excesso, tal, dar uma descansada ali. Você deu uma descansada, deu uma viajada nesse excesso. Eu fiquei um tempinho. Mas eu sinto que meu estudo melhorou muito depois que eu passei a fazer academia. Então, eu lidei assim como se fosse algo da minha rotina mesmo também, junto com o meu estudo. E eu sinto que melhorou muito, muito. É questão também de alimentação. Eu acho interessante falar alimentação e água, gente. É muito importante para memorização. Café, né, Vinícius? Café é a base. Café, o Cadu é o louco do café. A gente ia fazer o curso de prova oral, eu tinha medo dele ter um ataque cardíaco no meio do curso. Teve uma vez, eram uns copos grandes, assim, né? Aquele de plástico grande. Ele enchia até o topo, e uma vez eu olhei e tava com 12 empilhados, assim. Falei, mas é porque eram mais de 10 horas de trabalho por dia, pergunta atrás de pergunta, exigia muito da cabeça. Mas eu juro que eu achei que ele fosse ter ataque cardíaco. 12 doses gigantes de café pra você ver no céu. Não, mas café eu nem julgo, gente. Café, é sério, é água para concurseiro. Cris, um tema que eu acho também que o pessoal vai gostar de escutar a gente falando. Você tira algum dia de descanso 100% na semana? Não. Também não. Não tiro. Então, aí, agora eu vou na contramão para defender as pessoas que pensam diferente. Lógico que já teve fase e fase. Então, por exemplo, com editais abertos, eu já cheguei a ficar aí 50, 60, 70 dias sem tirar nenhum dia de descanso. Mas eu sou um ferrenho defensor de que um plano de estudos de 5, 6 anos, tem, por exemplo, a Mari que a gente estava conversando, ficou 10 anos estudando. Eu acho muito válido ter um dia na semana de descanso para manter um estudo em alto nível a médio e longo prazo. Então, assim, eu acho que quem faz isso toma uma decisão inteligente. Mas, é claro, né, cada um com a sua estratégia. Que eu reduzo, né? Eu reduzo minha jornada, mas eu não elimino o estudo do meu dia. Então, eu pego o final de semana, por exemplo, sábado eu dedico para discursiva, domingo para sentença.
Mas aí eu reduzo um pouco. Porque na semana eu consigo ter uma jornada um pouco maior, porque Nossa, atualmente mas que domingo, hein? estudo. Domingo fazendo uma sentença, nossa, é pra chorar. Depois que sempre você sair atropelado, né? Quando você termina 5 horas. Exato. Meu Deus. Não, eu vou primeiro na academia e depois eu faço... Você não tirava nenhum dia nunca, Vitor? Eu nunca Nunca assim, tirava, lógico que tirava. às vezes, mas chegava a passar meses sem tirar nenhum dia de E descanso. você chegou a passar mais de ano, acho que sem nenhum dia de É, descanso. porque assim, eu emendei sem edital, a realidade é outra, né? Mas assim, nos últimos 2 anos, sempre tinha um edital da MPT ou da magistratura. Então, nesses últimos 2 anos, praticamente foi sem descanso, porque eu também, por conta do trabalho no TRT, eu não conseguia. Porque se eu deixasse um dia inteiro que eu teria sem trabalho no TRT de descanso, eu não conseguiria estudar muito, Entendi. sabe? O seu, como você trabalhava muito o fim de semana, era o dia que você Exatamente, realmente conseguia render. exatamente. É verdade. Mas eu acho que isso que a Cris falou é verdade também. Assim, uma coisa é você estar estudando 7 dias da semana sem fazer atividade física, sem se cuidar. Outra coisa é você conseguir beber água, fazer atividade física, não zoar tanto a alimentação. Uma Eu acho que daí rotina saudável, você consegue estudar mais vezes, sabe? Não, e eu não quero gerar ansiedade de ninguém, né? Que vai ouvir, vai escutar e assistir a gente. Mas é que eu também não tenho um trabalho fixo. Então, isso me possibilita a ter uma jornada de estudo maior durante a semana. E aí, no final de semana, eu reduzo. Mas eu sei que a realidade de muitas grande pessoas. parte dos concurseiro não é essa. E, gente, é isso. Cada um adequa a sua realidade. E tá tudo certo. Todo mundo A passa. única comparação que você tem que fazer é consigo mesmo. Né? Exato. Sim. E todo mundo passa. É só não desistir, né? Só pegar e É levar isso que a eu fico sério. pensando. E, Cris, assim, falando do lado de professor, você tá muito bem em discursivas. Ai, obrigada. E você mesmo estando muito bem, você não deixa de responder uma rodada, ou Não. 2 perguntas rodadas lá. E sempre impecável. Você está sempre respondendo bem. Acho que essa constância sua vai te levar à aprovação sem nenhuma dúvida, sabe? Agora, uma coisa que eu queria deixar registrado aqui para as pessoas que estão ouvindo se sentirem melhor eu tenho certeza que não é porque uma pessoa tira um domingo para descansar que ela vai deixar de ser Ah, aprovada. não, com Você, certeza curso. não. Exato. Não, jamais. Eu tirei o domingo de descanso, inclusive na fase de prova oral. Entre a sentença e a prova oral, eu não estudei nenhum domingo, tirando os cursos que iam sexta, sábado e domingo inteiro. Por quê? Porque eu já estava surtado de ansiedade e eu sabia que se eu não tivesse aquele dia de descanso na semana, eu ia enlouquecer. Então, para mim, era como se fosse ali parte da minha preparação mesmo. Importantíssimo. É o esgotamento É um mesmo, esgotamento. né? Então, para quem se identifica com o que eu estou falando, descanse um dia na semana em paz, sem culpa. Faça o que você gosta, o que te restaura, o que te deixa pronto de novo para chegar na segunda-feira e começar tudo de novo. Com certeza. Né? E é o que a Cris falou, a rotina dela permite essa flexibilidade. Mas se eu parar para analisar do perfil das pessoas que passaram no concurso, nesse concurso que eu fui aprovado também, você encontra dos mais diversos perfis de pessoas. Pessoas que trabalhavam, pessoas que só, entre aspas, estudavam, pessoas que tinham filhos, pessoas que não tinham. Tem uma colega na minha turma que tem 5 filhos, a Nata, que inclusive acho que ela fez a prova oral grávida, eu acho, ou quase dando à luz já, né? Então, assim, a realidade de cada um é diferente, mas a realidade de cada um não impede que você passe, assim. Se você mantiver uma constância, nem que seja poucas horas do dia, um pouquinho que tem para você no dia a dia, mas com constância, né? Por meses, anos e tal, vai dar certo. Vai chegar uma hora que vai dar certo. E como que você lidou com as 2 reprovações no MPT? Porque, assim, eu do lado de irmão, eu lembro que você ficou bem frustrado, principalmente na segunda reprovação do MPT. Não, a segunda foi... Porque, assim, a primeira você já tinha achado que tinha chegado bem, estava estudando pra caramba e tal, mas você estava verde, essa é a grande verdade. Sim. Não, se você tivesse sido aprovado naquele momento... Se você tivesse sido aprovado naquele momento, seria um pouco por sorte, que você não estava pronto para ser aprovado. Não, é verdade. Ele sabe. verdade. Já no segundo, que você foi reprovado, aí você estava bem mesmo, você estava muito bem, só que não encaixou a prova. E justamente na segunda fase, né? Foi. Como que você lidou naquela época? Quanto tempo você ficou sem estudar? Foi por quantos pontos a reprovação, Vitor? Foi a maior nota dentre os reprovados. Exato. Foi a maior nota. A maior nota... Esse título maravilhoso. Ele foi a maior nota dentre os reprovados. Olha que título gostoso, né? Então, assim, ele bateu... E assim, na prova de peças, você iria bem ainda. Então, acho que se você tivesse tirado aqueles 2... Foram 2 pontos? Que no MPT é 50 a média, né? Eu tirei 48. Eu tinha tirado 46, eu recorri, eles me deram 2 pontos. Nossa, E assim, muito perto. e o outro cara que também tirou a maior nota dentro dos reprovados foi o meu assistente. O O Gabriel, que hoje não é mais meu assistente porque hoje é juiz também, que passou junto com o Vitor. Então, você vê, é uma crescente contínua. Vocês dois estavam bem, não tiveram êxito ali, mas acabaram passando em seguida. E como que você lidou naquela época? Você ficou meio na fossa, né? Não, você passa por um luto horrível, assim, né?
principalmente quando você vai criando a expectativa de você já se ver na instituição, você já se imagina lá na época como procurador do trabalho e já pensa, nossa, quando eu entrar vou querer participar de tal coordenadoria, que eu acho muito legal, os projetos tal, não sei o que e tal. E aí, quando vem o choque de realidade da reprovação, você fica muito mal, né? Seu mundo desaba ali, porque não tinha um plano B, né? Só que como tudo na vida, nada como um dia após o outro, né? Mas a magistratura não era um plano B para você? Eu sempre pensei na magistratura, até eu começar a estudar para o MPT. Quando eu comecei a estudar para o MPT, eu comecei a pensar muito mais no MPT. E ficou muitos anos sem concurso da magistratura, né? Desde 2017, o primeiro CNU eu ainda não tinha os 3 anos de prática, então eu cheguei a fazer, mas eu não poderia ter sido aprovado, ainda que eu chegasse na última fase. Então, os concursos que eu comecei a prestar para valer foram, desde o primeiro, o MPT. Então, eu comecei a me imaginar muito mais no MPT do que a magistratura. A magistratura virou, sim, um plano B, mas era quase um plano B que eu não queria que existisse, assim. Na época, eu queria realmente o MPT. E aí, quando veio a segunda reprovação no MPT, a primeira, como o Vinícius falou, eu ainda estava verde, foi muito frustrante também, naturalmente, acho que toda reprovação é frustrante, né? Porque a primeira foi na segunda fase também? Também, as duas foram na segunda fase. Nessa primeira vez eu tinha tirado 40 de 50. Aí o coração fica mais leve, assim, fala assim, não era pra ser, não tinha nível. Não, e realmente estava muito verde, assim, muito verde. Foi aquele concurso que aconteceu na pandemia, aí adiou, ninguém sabia quando ia ser a prova. 10 meses. Adiou muito. Isso, adiou muito, e aí você fica meio desestimulado, porque você não sabe quando é que vai ser a prova, você não aguenta mais aquele ritmo por muito tempo e tal. Enfim, aí não passei. Aí na segunda vez que saiu o edital do MPT, aí eu falei, não, agora vai ser agora e tal. E quando eu reprovei de novo na segunda fase, o edital da magistratura estava publicado. Mas eu vivi um luto ali de 1 ou 2 semanas, assim, do tipo, meu Deus, não quero estudar pra magistratura, eu queria muito MPT e agora e tal, mas aí você vai digerindo aquilo mesmo, né? E depois, eu vim conversar com o Cadu sobre isso, depois. Que a gente imagina muito uma coisa pra nossa vida que às vezes não vai ser a coisa que a gente realmente vai ser melhor pra gente, né? Sim. Porque agora, como juiz, e aí eu vou dar um exemplo da minha personalidade, né? Eu nunca fui uma pessoa combativa, assim, de gostar de conflito, de embate mesmo, né? E como membro do Ministério Público, você é uma parte, se você está atuando judicialmente, né? Você está extrajudicialmente investigando para acusar, no caso do MPT, uma empresa, geralmente, né? Um empregador, em geral. Então, você vai ser uma parte, você vai ser alguém que vai ter que estar contra o interesse de uma outra pessoa. E como magistrado, eu sinto que na audiência eu posso, não só posso, como devo ser totalmente imparcial. E estar nessa posição de imparcialidade, de não ter que demonstrar o que eu estou pensando para uma parte ou para outra, é uma coisa que para mim é uma zona de conforto absurda e que se encaixa muito melhor com a minha personalidade do que se eu fosse procurador do trabalho. Tanto que você foi aprovado na primeira fase do MPT, teve a prova de segunda fase do MPT, você nem foi prestar, né? Sim. Nesse último concurso agora, eu realmente abri mão do MPT, porque eu vi que a magistratura talvez se encaixe... Eu nunca fui do MPT, então não sei dizer, né? Mas hoje eu imagino que a magistratura se encaixe muito mais ao meu perfil. Então, às vezes, a gente... Nossa, foi o fim da minha vida aquela semana da reprovação no segundo concurso do MPT que eu fiz. Foi. Mas hoje eu vejo, nossa, talvez era para ter sido dessa forma mesmo, né? Era para ter sido reprovado, porque também muita bagagem que eu trouxe dos estudos para o MPT foi o que me salvou na prova da magistratura, que eu passei... ajudou muito. Passei com 6.1 na segunda fase, talvez se não fosse... Talvez não, com certeza, se não fosse todo o estudo desses 2 concursos do MPT que eu reprovei, eu não teria passado na segunda fase da magistratura. E depois você vê que tudo acontece por um motivo, assim, que tudo era para ter sido da forma como foi, sabe? É um negócio que... Mas isso só vem depois. Depois que você passa, que você... Na hora é só a tristeza da reprovação e do tipo, nossa, eu queria muito que isso tivesse acontecido, por que não aconteceu da forma como eu queria, sabe? Mas depois você enxerga que era para ter sido daquela forma mesmo. Isso das coisas acontecerem diferente do que a gente pensava e olhar para trás e ver que acabou sendo melhor, aconteceu comigo na questão do estudo para o concurso meio. O que eu sempre pensei? Eu sempre falei assim, eu quero ser analista, porque sendo analista eu vou ter dinheiro e tranquilidade para eu poder me preparar com calma, sem depender de ninguém para a magistratura. E aí eu passei anos fazendo concurso de analista,
tive as minhas aprovações, mas por conta dos problemas orçamentários da época da Justiça do Trabalho, nunca fui chamado. Fui ser chamado para analista só depois que eu tomei posse como juiz. E aí é engraçado, hoje que eu já conheço de perto o trabalho dos servidores, a rotina, me vem duas coisas na cabeça. Primeiro, eu acho que é um trabalho que eu não tenho muito perfil, que eu não seria muito feliz. E segundo, eu fico pensando, será que se eu tivesse sido chamado antes, será que talvez eu não me acomodaria ali e deixaria de estudar? Uhum. E outra questão, será que eu seria feliz se isso acontecesse, se eu parasse de estudar para magistratura e ficasse por anos e mais anos naquele trabalho que eu acho que eu não tinha tanto perfil? Então, hoje eu vejo que acabou sendo a melhor coisa para mim eu não ter sido chamado. Mas naqueles anos todos foram anos assim de raiva, frustração e de um monte de sentimentos ruins. Que eu pensava assim, que merda, por que eu passo e não sou chamado nunca? Sim. Então foram anos de muita, assim, de raiva mesmo. E assim, você gastando o dinheiro que você tinha, né? É, exatamente. O Cadu, como ele não trabalhava, era uma grana que você tinha fixa ali e a hora que acabasse aquilo, acabou. Pois é. Então era uma... Então é legal pensar isso também, que às vezes as coisas não correm como a gente quer e a gente vai olhar depois e ver que, na verdade, era para ter sido daquela forma. Eu já pensei muito assim, será que hoje eu teria essa trajetória similar que eu tenho se eu tivesse sido nomeado lá no início, bem novinho, como analista? Uhum. Não sei. Sim. Então é interessante pensar nisso também. Interessante. Eu acho que perguntar agora para vocês, todos como juízes, como é que a gente vai fazer o estudo das 3 fases da magistratura e o ENAM? Agora eu quero saber com vocês isso. Pedra no sapato. Um calendário que eu estava propondo, para quem estuda 7 dias, que é o seu caso, você já estava aprovado no ENAM, mas vamos dizer que alguém está estudando para o ENAM e estuda 7 dias. Um calendário que eu proponho é o seguinte: dos 7 dias da semana, 2 para as provas escritas, então discursiva e sentença. Dos outros 5 dias, eu separaria 3,5 para as disciplinas que são basicamente ENAM, mas que também boa parte delas acaba coincidindo com a magistratura, e o outro 1,5 para a área trabalhista especificamente, porque a gente não tem nenhuma questão de direito do trabalho, né? Nenhuma. Caiu uma de constitucional. Tá, aquela é letra da Constituição que até o cara que estuda para técnico já conhece, entendeu? Exato. Não cobrou nada de direito do trabalho. Até que para quem estuda para técnico, o TRE conhece aquela temática. Artigo 7º. Exato, artigo 7º. Então, assim, o que eu faria seria 2 dias para as provas escritas, os outros 5 dias, 3 dias e meio mais focados no ENAM, 1 dia e meio para as provas da área trabalhista especificamente, então, trabalho e processo do trabalho. Que é o que eu acho que para mim seria uma divisão mais... Eu concordo, acho... Bom, uma pessoa pode colocar meio dia a mais para uma coisa, meio dia a mais para outra, mas eu acho que a ideia é essa mesmo. E, Cris, o que eu acho é assim, não dá para fugir do fato de que o concurso da magistratura do trabalho é um concurso de várias fases. Então, não adianta ser imediatista e pensar só no que vem ali em primeiro lugar, porque você vai pagar esse preço depois. Uhum. Você nunca vai ter o mesmo nível numa fase discursiva e numa sentença, estudando 6 meses, 1 ano, ou enfim, depois do edital, às vezes 3, 4 meses, do que uma pessoa que passou anos. Por exemplo, a gente estava conversando com a Mari agora, ela fez mais de 200 questões dissertativas escritas à mão. 4 anos ininterruptos do curso. Então, assim, como que você vai competir, vai ter um nível similar com uma pessoa dessa se você não fizer essa preparação a longo prazo? Então, não tem para onde correr. O fato é, o ENAM foi uma péssima notícia para quem é da área trabalhista, dificultou mesmo. Realmente é uma coisa que a gente também não vê muito sentido, mas tá aí, não adianta nada reclamar, então é colocar isso no planejamento, engolir o choro e seguir. Não tem o que fazer. Eu mesmo estudando pro ENAM, eu não abandonei o estudo das fases escritas. Porque para mim, assim, é essencial. Para mim, eu não deixo, não tem como deixar, porque eu sofri muito nesse último concurso, né? Tá vendo, Cris? Eu sofri demais. Você é um exemplo vivo disso você que eu tô muito falando, boa em segunda fase. Faltou só um pouquinho de treino, porque você tá muito bem. Eu sofri muito. Eu até brinquei com o Vitor que a gente entra na sala para fazer a prova e a gente entra num buraco negro. Porque parece que o tempo, essas 5 horas, passa assim, de uma maneira bizarra. Eu tive essa mesma sensação. Sério. Parece que você entra em transe, né? Exato, eu falo essa palavra, entra em transe. É. Eu comecei a fazer e terminei em 1 segundo. Exatamente, É uma exatamente. loucura. E eu senti ali que pra mim faltou treino.
E Faltou Cris, treino. adianta ser aprovado na primeira fase, ser reprovado na segunda? Não adianta. Não adianta. Não Então é adianta. por isso que eu sempre bato muito É. nessa tecla do estudo concomitante a médio e longo Exato. prazo para as fases. Esse é o porque- melhor conselho, eu acho, É. pra quem tá nesse processo, é o estudo concomitante. E é o que fez total sentido, assim, pra mim. Sobretudo para a área trabalhista, né? Porque assim, É. você pega uma magistratura estadual, tem 4, 5 TJs por ano. Até dá para entender a pessoa que foca na prova objetiva e depois tenta uma discursiva. Porque se ela não for reprovada ali, vai ter outros 3, 4 TJs naquele ano, entendeu? Exato. Outra coisa, Ministério Público do Trabalho e Magistratura do Trabalho. Ministério Público do Trabalho tem geralmente um a cada 1 ano e meio, Magistratura do Trabalho, ao que nos parece, ou vai ser final desse ano ou vai ser meados do ano que vem. Então vai ficar nesse próximo intervalo aí, desses próximos 12, 14 meses aí no máximo. Uhum. Então, não tem como você esperar tanto tempo para daí ser reprovado uma discursiva para daí no próximo concurso. Então, Exato. a magistratura estadual até conseguir entender, sabe? Porque tem É. tanto por ano, tem Exato. 3. Só aqui em São Paulo, no TJ nosso, tem um a cada 14 meses. Pô, é muito concurso. É muita prova. Mas mesmo assim, eu não estudaria só para a primeira também não. fase. Eu se tivesse também passado não. no Eu até estadual. entendo, Eu também mas não. eu também não faria isso. E, Cris, uma questão também que eu vejo que as pessoas não percebem é que não é porque você está estudando para discursivo e está estudando para sentença que você está perdendo aquele tempo de estudo para a Jamais. primeira fase. Porque as fases, elas não são excludentes, elas se conectam, elas É. são entrelaçadas entre si. Então, em uma rodada de uma sentença, você vai ver uma jurisprudência que vai ser cobrada na questão de múltipla escolha. Exatamente. Na segunda fase, você vai estudar uma norma internacional que vai estar lá na hora de marcar o X. Sim. Quando você está lendo a letra de lei, você vai ler um artigo que pode ser chave para resolver um pedido da sentença ou uma questão de cetagem. Então, não é que estudando uma coisa você vai estar perdendo a outra, tá? São estudos complementares. Eu vi gente comentando em uma live que a gente fez que eles não estavam estudando, nesse período do ENAM, trabalho e processo do trabalho. Não tem não Isso, tem assim, isso é como. inadmissível. Se você É. estuda para juízo do trabalho, não interessa se você passou ou não no ENAM. Você tem que ter trabalho e processo É o do diminuir trabalho a carga, na sua, mas... na Exatamente. sua rotina, ainda que de forma flexibilizada. Mas você não Exato. pode ficar então vamos supor que você demora 2 ENAMs para passar, você vai ficar 1 ano sem estudar trabalho, processo do trabalho. Exato. Aí loucura. sai o edital, fim do ano agora, início do ano que vem, e aí? É. Vai dançar ou na primeira ou na segunda fase. Exatamente. né? E essa Não adianta. questão do estudo, que tudo se comunica, é muito verdade. Eu, inclusive, no meu estudo de discursiva e sentença, nos meus dias, né, específicos, eu deixo o programa que eu utilizo para estudar o texto de lei aberto. Porque, normalmente, eu pego o espelho ou da discursiva ou da sentença e eu coloco lá no meu dispositivo da lei, né, em si. Porque, às vezes, é algo que é bom você... vou ler aqui a lei. Aí eu passo e leio, por exemplo, um autotexto. Eu vou estar sempre ali em contato. Então é muito bom fazer esse estudo de maneira concomitante. É essencial. E tem outra coisa também. No meu concurso, a primeira fase foi em maio, meio de maio, foi Dia das Mães, eu lembro. É. E a segunda, a discursiva e a sentença, que são 2 provas que também exigem estudos diferentes, cada uma, né? Foi em julho. Então, 2 meses. E o resultado você- saiu Gente. 30 dias antes. E o resultado 30 da primeira dias corridos. fase saiu 30 Foi. dias antes. É. Então, assim, se você for imediatista de só, não, vou estudar uma fase de cada vez, não, Não dá tempo. a chance de dar errado é muito grande. Não dá tempo. E outra coisa, que aí já tem um aspecto mais físico. As provas escritas exigem muito da nossa escrita à mão. Então, o punho fica muito Nossa. cansado. Se você não está treinando seu punho há meses, fazendo uma sentença 5 horas seguidas sem parar, cronometrando, que é uma correria, uma loucura, que dói o punho no final da prova, você está com o punho acabado. Mas se você não condiciona isso ao longo de bastante tempo, você não vai conseguir fazer isso em 2 meses, né? Porque você fazer questão objetiva, você não vai exigir do seu punho. Estudar só para a primeira fase, você vai só marcar xizinho. Exato. Né? Então, assim, é um estudo até preparação É, física. preparação Hoje em dia física. Ninguém escreve mais nada, né? A gente não escreve nada à mão. Então, Não, e Exatamente. detalhe, a minha primeira sentença eu fiz em 3 dias. É normal. Então, assim, normal. é Super essencial. Nossa, tem que treinar, tem que treinar. A minha primeira sentença, eu acho que eu demorei um total de 1 semana, e não tô brincando. Era o prazo do curso que eu fazia na época, do Thiago. Acho que era 1 semana que eu tinha prazo pra responder, eu pegava 1 semana que eu ia fazer uma sentença com calma ali. Por sabe? cada dia. Assim. E ainda voltava às vezes, sabe? Eu não, minha primeira sentença eu falei, gente, eu não sou capaz. Eu não sou A capaz. primeira sentença geralmente é uma experiência bem traumática. Nossa senhora, foi horrível, sério. Foi no curso, né?
Bito, se você pudesse dar uma palavrinha final agora para os concurseiros que estão na trajetória, além da Cris, os outros colegas também que estão estudando aí. Mas passou rápido, né? Já tá com 1h04, já passou muito rápido. Uhum. Tá vendo? É igual a prova isso aqui, entendeu? Eu espero que seja assim mesmo. E passa uma palavra pro pessoal que está ainda nessa trajetória aí e fala também se, no seu caso, agora já com o Torgado aí, se valeu a pena passar por essa loucura. Sua vida melhorou ou piorou? Que pergunta. Então, respondendo a primeira, antes. Uma coisa que eu poderia falar para quem está na jornada e que eu me arrependo de ter feito, de certa forma, mas que é algo que é meio que é inevitável, você não consegue controlar muito. Mas acho que é se preocupar demais com coisas que não estão no seu alcance, de mudança. Por exemplo, o Enan. Tipo o Enan, ou tipo, meu Deus, quando é que vai sair o edital? Começar a surtar do tipo, não vai sair o edital. Eu fiquei muito nessa pira, assim. Porque eu completei os 3 anos de prática naquele período de ficou 6, 7 anos sem concurso da área trabalhista. E eu, na época da faculdade, estava louco para me formar em 5 anos e já começar desde o primeiro dia da colação de grau, ter já a contagem da prática jurídica para ter 3 anos o quanto antes, para conseguir fazer o concurso o quanto antes e tal. Me preocupei horrores com isso ao longo da graduação, de tudo, para chegar e falar, pô, ficou 6 anos sem concurso, nada que eu poderia ter feito. Não adiantou nada a minha preocupação. Então, assim, a gente tem que se preocupar com o que está ao nosso alcance, assim. É difícil, estudar, né? Mas difícil. vale esse reforço mental, difícil, vale muito repetir difícil. isso. Eu me arrependo de tanto que eu me preocupei desnecessariamente. Com Muita coisas ansiedade, né? Muita ansiedade com coisas que eu não tinha absolutamente nenhum controle, assim. Então, o que a gente pode ter controle é a gente sentar na cadeira e estudar com constância. Acho que essa é a maior dica que eu posso dar, assim. Tentar não se preocupar demais com coisas que a gente não tem ingerência, assim, né? E sobre a pergunta do Cadu, se minha vida tá melhor, nossa, com certeza, assim. Fazer audiência é uma experiência muito legal. Você ter contato com as partes no processo, né? Eu era servidor no 2º grau, então eu tinha pouquíssimo contato com as partes. E agora eu sinto que eu tô vivendo mesmo o direito do trabalho. Você vê quem é o trabalhador, você vê quem é a empresa. Você vê o conflito ali na sua frente, você tem a posição de tentar conciliar as partes. Isso é muito legal, assim. E largar a vida de concurseiro é muito bom nossa. também. Já vai ser Não vejo a hora. Acho que talvez o maior sonho do concurseiro é deixar de ser concurseiro. Agora, com certeza. E agora vai ter tua primeira viagem com férias, né? Daqui a pouco, aí, segundo semestre. Minhas últimas férias, todas eu tinha usado para estudar para concurso. Sim, nos últimos 3 anos, eu acho, ou 4. Todas eu usei os 30 dias para estudar para concurso. Mas não me arrependo de nada, assim. Me arrependo de ter preocupado muito. Mas não me arrependo de ter toda a minha trajetória, assim. Também tenho muita consciência também de todos os privilégios que eu tive, de ter o Vinícius como meu mentor, de toda a minha trajetória também, desde a época de servidor. Que graças a ele é um reconhecimento que eu tenho que fazer porque é 100% verdade, assim. Sem chorar, inclusive. Graças ao Vinícius, eu realmente consegui passar no concurso de servidor na época, ter todas as dicas para o concurso de juiz. Eu sempre gostei muito desse negócio de ensinar, sabe? De estudos e tal. E daí, ele acho que foi meu primeiro aluno de concursos, né? Será que o Bernardo vai ser juiz de trabalho? Vamos ver. Terminei sendo o primeiro aluno do Vinícius mesmo. Eu chegava do gabinete, que eu trabalhava no gabinete de 2º grau lá, que eu era analista no TRT9, né? Daí eu chegava e meu irmão estava estudando para técnico. Daí eu vinha e ia estudar letra de lei com ele. Daí a gente imprimia a letra de lei que a gente ia estudar naquele dia. Daí, só que eu tava muito cansado, que eu tava fazendo academia às 6 da manhã com o Anderson, lembra? Daí depois eu trabalhava bastante e eu tava começando a estudar para juiz. Só que antes eu estudava com ele. Daí a gente começava a letra de lei, eu deitado, dava meia hora, eu apagava. E ele continuava firme e forte. Mas é um case de sucesso, né? O primeiro aluno. O primeiro aluno foi aprovado, o aluno 1 aí. Mas é isso. Acho que essa constância é o fundamental mesmo. Então, obrigado, Bita. Valeu, Vitor.